Esta é a 8ª aula de análise de circuitos elétricos. Nessa aula nós vamos abordar o teorema de Thevenin. Embora nessa aula a gente venha a utilizar apenas fontes de alimentação de tensão ou corrente contínuas, tudo o que nós vamos falar aqui vale para o caso de termos fontes alternadas. Da mesma forma, nessa aula nós vamos utilizar apenas circuitos puramente resistivos, mas tudo que nós vamos falar aqui vale para o caso em que nós tivermos fontes de tensão alternada e circuitos com indutores e ou capacitores. O nosso interesse aqui é simplesmente como aplicar esse teorema e ver e descrever, né, esse teorema de Thevenin. Para um perfeito entendimento dessa aula, é aconselhável que as partes anteriores de análise de circuitos já tenham sido estudados, porque alguns conceitos que nós vamos utilizar nessa aula são melhor abordados nestas aulas passadas, nessas partes anteriores. Muito bem, muitas vezes o que ocorre? Nós temos um circuito elétrico complexo, né? E nós temos determinados componentes no circuito que são o nosso objeto de estudo, tá? Ou seja, o nosso interesse é conhecer tensão e corrente nesse componente, e muitas vezes a gente ainda pode precisar efetuar substituição ou troca desse componente várias vezes. Os métodos de análise que nós vimos em aulas anteriores, a gente acabava tendo que calcular tensões em todos os nós ou correntes em todas as malhas para conseguir levantar o sistema de equações do circuito e conseguir obter os valores em todas as malhas e em nós do nosso circuito. E isso, quando a gente eventualmente precisa efetuar várias substituições de um dado componente de um circuito para variar o que acontece sobre esse componente de interesse quando o mesmo é substituído, a gente pode ter, né, que refazer vários cálculos, e isso pode acabar tomando, né, grande tempo e esforço, né, para resolver para um único componente a ser substituído. Para simplificar essas operações, né, a gente pode assumir o seguinte: olha, eu não tenho interesse em todo o meu circuito, o que me interessa é um único componente. Então a gente meio que pode entender que o nosso circuito é um circuito, né, uma caixa preta, um circuito linear que tem dois terminais de saída, no qual a gente vai conectar o nosso componente de interesse, que nós vamos chamá-lo de carga. Bem, então o que a gente quer saber é o seguinte: qual é a potência que o nosso circuito pode entregar para essa carga? Ou mais diretamente falando, né, qual a tensão entre os terminais dessa carga e qual é a corrente, né, que o nosso circuito vai conseguir fazer percorrer essa nossa carga. Muito bem, o teorema de Thevenin, ele é um teorema que nos permite substituir a nossa caixinha, né, o nosso circuito linear, por uma fonte de tensão, que a gente chama de fonte de tensão de Thevenin, e um resistor em série com essa fonte de tensão. Ou seja, nós podemos trocar um circuito elétrico linear complexo por uma fonte de tensão e um resistor em série com ela.
esse circuito composto dessa fonte de tensão e desse resistor, ele é equivalente ao nosso circuito linear, ou seja, ele vai conseguir entregar a mesma potência para a nossa carga que o nosso circuito original. A vantagem é que nós temos uma constituição muito mais simples. E aí, se a gente precisar efetuar eventuais trocas dessa carga e estudar a tensão entre os terminais dessa e corrente através desses elementos substituídos, nós vamos ter muito mais facilidade nesses estudos. Bem, a tensão que nós vamos precisar nessa fonte de tensão de Thevenin é a chamada tensão de circuito aberto no nosso circuito original. Ou seja, nós temos o nosso circuito original, nós vamos desconectar a carga e a diferença de potencial com os terminais A e B desconectados é a tensão de Thevenin. Para a gente calcular a resistência de Thevenin, o que nós vamos fazer? Nós vamos desconectar a carga e verificar qual é a resistência enxergada através dos terminais A e B desconectados quando a gente retirar do nosso circuito original todas as fontes de corrente e tensão independentes. Bem, vamos entender isso através de um exemplo genérico inicial. Olha bem, nós temos um circuito complexo e o que nos interessa é estudar esse resistor de 2 ohms. Eventualmente, o que nós queremos saber é a diferença de potencial entre os terminais desse resistor de 2 ohms e a corrente através desse resistor de 2 ohms, que nós estamos chamando de zero, e a gente ainda precisa eventualmente substituir esse resistor de 2 ohms por algum outro resistor com um outro valor qualquer, tá? Então, para evitar de ter que analisar todo o circuito a cada vez que a gente retirar e substituir o resistor de 2 ohms, o que a gente pode fazer? Substituir o nosso circuito elétrico por um equivalente que vai entregar a mesma potência nos terminais aos quais nós temos conectados o nosso resistor de 2 ohms. O teorema de Thevenin nos diz o seguinte: nós podemos trocar todo esse circuito por um que tem uma fonte de tensão cuja diferença de potencial entre os seus terminais é a tensão de Thevenin. O que é a tensão de Thevenin? Como que a gente encontra ela? A gente desconecta o nosso componente de interesse, chamado de carga, e entre os terminais desconectados, nós medimos a diferença de potencial. Essa diferença de potencial é a tensão da fonte de alimentação do circuito equivalente de Thevenin. Muito bem, e para saber qual é a resistência de Thevenin, nós vamos desconectar o resistor de 2 ohms, a carga, e desconectar também todas as fontes de tensão e corrente independentes do nosso circuito. As fontes dependentes, no nosso caso aqui nós temos uma fonte de tensão dependente, ela não pode ser desconectada, porque o seu valor de operação, a sua diferença de potencial, a sua tensão, depende de algum parâmetro do nosso circuito. No caso, a corrente através da própria carga. Muito bem.
Mas nós sabemos que para calcular a resistência de Thevenin, nós temos que desconectar as fontes independentes. Neste caso, nós temos duas fontes. Para a gente retirar a nossa fonte de 8 amperes, nós podemos, quando a gente fala retirar a fonte, nós queremos que não haja mais corrente através do ramo ao qual a fonte esteja conectada. Para não haver corrente no ramo em que está a fonte, nós deixamos o terminal em aberto. A gente pode analisar de uma outra forma. Olha bem, uma fonte de corrente ideal, ela tem resistência interna infinita. Isso equivale ao quê? Se essa fonte não estiver gerando energia no nosso circuito, ela vai ser um resistor infinito, uma desconexão no nosso circuito, ok? De qualquer forma, nós não vamos ter mais corrente através do resistor de 10 ohms aqui no nosso caso. Para nós desconectarmos fontes de tensão, o que a gente tem que fazer? Olha bem, eu não quero mais essa fonte de tensão nesse ramo desse circuito. Isso quer dizer o quê? Eu quero uma diferença de potencial nula. Isso quer dizer que eu tenho que substituir a nossa fonte de tensão por um curto-circuito. Um curto-circuito vai me garantir uma diferença de potencial nula na posição em que a gente tinha a nossa fonte. A gente pode encarar de uma outra forma. Nós vamos desconectar a fonte e deixar apenas a resistência dela. A fonte de tensão ideal, ela tem resistência nula, ou seja, ela é um curto-circuito. Bem, uma vez desconectada todos os componentes, a gente vai e calcula a resistência enxergada entre os terminais aonde estava o nosso componente de interesse, a nossa carga. No nosso caso, nós vamos ter um circuito com um resistor de 1 ohm, um resistor de 4 ohms, um resistor de 12 ohms e uma fonte de alimentação, uma fonte de tensão dependente. Bem, o que nós vamos ver a partir de agora, através de 2 exemplos, é como efetivamente a gente efetua esse cálculo. E aí a gente tem 2 formas de realizar esse cálculo. Bem, a primeira forma, que é a mais tranquila, tá? É quando a gente somente tem fontes independentes no nosso circuito. Bem, então vamos ver como que a gente obtém o equivalente de Thevenin quando no nosso circuito somente houver fontes de alimentação, de tensão ou corrente independentes. Para isso, o que nós temos que fazer? É exatamente o que a gente falou no slide anterior. Nós temos o nosso circuito, que aqui está simbolizado por uma caixinha genérica. Nós vamos desconectar a fonte. A diferença entre os terminais, a diferença de potencial entre os terminais aos quais estava conectado a nossa carga é a tensão de Thevenin. E a resistência que a gente vai enxergar entre os terminais aos quais estavam conectados a carga, depois da gente desconectar todas as fontes de tensão e corrente independentes, vai ser a nossa resistência de entrada, que é a resistência de Thevenin. Com isso, a gente vai trocar o nosso circuito complexo por um circuito em que a gente tem apenas uma fonte de tensão e uma fonte e um resistor em série com essa fonte de tensão. Bem, vamos ver isso através de um exemplo. Bem, neste exemplo nós temos um circuito com 3 resistores, um de 4,
um de 12 e de 1 ohm, uma fonte de tensão de 32 volts e uma fonte de corrente de 2 amperes. A gente tem os terminais A e B, aos quais a gente já desconectou a carga. Então, nós já retiramos a carga do circuito e os terminais A e B são os terminais em que a gente vai conectar carga, né, ou novos resistores no nosso circuito. Muito bem. Primeira parte a gente viu, né, a gente precisa calcular o resistor de Thevenin, o valor da resistência de Thevenin, e a gente precisa calcular a tensão de Thevenin. Bem, para calcular a resistência de Thevenin, nós temos nosso circuito, nós desconectamos a carga e vamos ter que desconectar as fontes independentes. Para desconectar a fonte de tensão, onde a gente tem a fonte de tensão, nós vamos curto-circuitar o nosso circuito. Aonde a gente tem a nossa fonte de corrente, nós vamos abrir os terminais aonde a gente tem a fonte de corrente. Então, aonde a gente tinha a nossa fonte de corrente no nosso circuito, agora nós não vamos ter nada. Com isso, o nosso circuito vai ficar da forma apresentada aqui nesse slide do lado direito. A resistência que a gente tem que obter é a resistência entre os terminais A e B, que é o quê? Um resistor de 1 ohm em série com uma associação em paralelo de um resistor de 4 e um de 12 ohms. Bem, então a resistência de Thevenin vai ser o quê? O paralelo de um resistor de 4 e um resistor de 12 e em série com o resistor de 1 ohm. Bem, dois resistores em paralelo, a gente pode calcular ele como 4 vezes 12 dividido por 4 mais 12, que vai dar 16. 4 vezes 12 dá 48, dividido por 16 vai dar 3, mais 1, que é o nosso resistor que está em série, né? Nós vamos ter 4 ohms. Então, esta é a nossa resistência de Thevenin, ou seja, é a resistência que nós vamos colocar em série com uma fonte de Thevenin para obtermos um circuito equivalente ao nosso circuito original. Então, desconectamos as fontes, o nosso circuito ficou muito fácil de calcular a resistência equivalente, né? E aí, o valor da resistência equivalente enxergado nos terminais, né, dos quais nós retiramos a fonte, é a nossa resistência de Thevenin. Bem, para calcularmos a nossa tensão de Thevenin, né, nós vamos ter que verificar qual é a tensão entre os terminais A e B com a carga desconectada, com o nosso circuito, com todas as fontes operando. Olha bem, se nós desconectamos, ou seja, os terminais A e B não estão conectados, através do resistor de 1 ohm, nós não vamos ter nenhuma corrente, porque o nosso circuito está aberto, né, aonde nós temos o nosso resistor de 1 ohm. Se nós não temos corrente através do resistor de 1 ohm, a diferença de potencial entre os terminais A e B vai ser a diferença de potencial entre os terminais dessa fonte de corrente de 2 amperes. Olha bem, mas a diferença de potencial entre os terminais da fonte de 2 amperes vai ser a diferença de potencial entre os terminais desse resistor de 12 ohms. Por quê? A fonte de corrente está em paralelo com o resistor de 12 ohms. Isso quer dizer o quê? A tensão sobre a fonte de corrente
é a mesma tensão sobre o resistor de 12 ohms. Então, a tensão de Thevenin que a gente quer encontrar é a tensão sobre o resistor de 12 ohms. Bem, a gente já conhece a resistência sobre o resistor de 12 ohms, a resistência do resistor de 12 ohms. O que a gente precisa calcular é a corrente através desse resistor, porque a gente sabe pela lei de Ohm que o produto entre resistência e corrente nos dá a diferença de potencial entre os terminais do resistor. E aí, essa diferença de potencial é a nossa tensão de Thevenin. Muito bem. Para fazer o cálculo das correntes nesse circuito, o que eu fiz? Eu usei o método de correntes de malha, a lei de Kirchhoff para tensões. Arbitrei duas correntes, uma I1 e a I2. Como a I2 é a corrente que passa pela fonte de corrente de 2 amperes, eu defini a I2 com o mesmo sentido definido pela fonte de corrente. Tá? E aí nós vamos ter duas malhas. A gente sabe que a corrente I2 obrigatoriamente vai ter que ser 2 amperes, porque a corrente 2 é a corrente que passa pela fonte de corrente de 2 amperes. Então, o valor da corrente 2 nessa malha é de 2 amperes obrigatoriamente. Nós vamos ter que calcular I1, porque a gente sabe que pelo resistor de 12 ohms passam a corrente I1 e a corrente I2. A soma algébrica dessas correntes é que vai me dar a corrente total sobre o resistor de 12 ohms e que vai me permitir calcular a diferença de potencial entre os terminais desse resistor. Muito bem, então vamos aplicar, a lei de Kirchhoff de tensões, a análise de malhas na nossa primeira malha, porque na segunda malha a gente não pode fazer análise de malhas, justamente porque a gente tem uma fonte de corrente. Lembrando que nós não podemos fazer análise de malha na segunda malha, a malha em que nós temos a corrente de malha I2, porque entre os terminais de uma fonte de corrente, a diferença de potencial pode assumir qualquer valor. Uma fonte de corrente nos garante uma corrente ao ramo ao qual está conectado. No caso, ela vai garantir 2 amperes fixo nesse ramo, independente da sua diferença de potencial. Então, na malha 1, como nós não temos nenhuma fonte de corrente, nós podemos fazer a análise de malha normalmente. Muito bem, análise de malha, arbitramos uma corrente, a vermelha que eu chamei de 1, e defini um percurso, que é o em verde, que por conveniência eu defini com o mesmo sentido da corrente de malha I1. Muito bem, vamos fazer percorrer a nossa malha, verificando elevações e quedas de potencial, de tal forma que, pela lei de Kirchhoff de tensão, a soma de elevações e quedas de tensão em uma malha fechada tem que ser 0. Tá? Isso equivale, conforme nós já vimos, que os ganhos e perdas de energia numa malha fechada têm que ser iguais a 0. Ou, em uma malha, em um circuito fechado, toda a energia gerada tem que ser
consumida. Muito bem, vamos partir do terminal positivo, negativo, desculpa, da nossa fonte de tensão. Nós vamos passar pela fonte de tensão, do seu terminal negativo para o terminal positivo no sentido da corrente. Isso quer dizer o quê? Nós vamos sair de um ponto de menos energia, menor potencial, para um ponto de maior energia, maior potencial. Então nós vamos ter uma elevação de potencial elétrico. Por isso que nós colocamos 32 volts. Ou, ao passarmos pela fonte, temos uma elevação de potencial equivalente à tensão da fonte, 32 volts. Continuamos percorrendo o nosso circuito, chegamos no resistor de 4 ohms. No resistor de 4 ohms, estamos percorrendo a malha no mesmo sentido da corrente elétrica. Portanto, vamos ter uma queda de potencial nesse resistor de 4 ohms. Muito bem, a queda de potencial num resistor de 4 ohms, pela lei de Ohm, vai ser a corrente vezes a resistência. Como nós vamos ter queda de potencial, na nossa equação nós vamos colocar um sinal negativo. A queda de potencial no resistor vai ser o valor da sua resistência, que é 4, vezes a corrente que o percorre, que é a nossa corrente de malha I1. Então, nós vamos ter uma queda de potencial menos 4I1 no resistor de 4 ohms. Continuamos percorrendo a nossa malha, chegamos ao resistor de 12 ohms. No resistor de 12 ohms, nós temos duas correntes, a corrente I1 e a corrente I2. Vamos ter que analisar as duas correntes. Muito bem. Devido à corrente I1, como nós estamos percorrendo a malha 1 no mesmo sentido da corrente I1, devido à corrente I1, nós vamos ter uma queda de potencial no resistor de 12 ohms. Por isso, nós vamos ter menos o valor da resistência, que é 12, vezes a corrente I1. Menos 12I1 é a queda de potencial no resistor de 12 ohms devido à corrente I1. Muito bem, só que sobre esse resistor de 12 ohms, nós também temos a corrente I2. Estamos percorrendo a malha no resistor de 12 ohms, também no mesmo sentido da corrente I2. Portanto, nós vamos ter uma queda de potencial menos 12I2 no resistor de 12 ohms. 12I2, 12 é o valor da resistência vezes o valor da corrente. A soma de potenciais na malha, terminamos de percorrer a nossa malha, vai ser igual a zero. O que nós fizemos aqui, nós temos menos 4I1, menos 12I1, vai dar menos 16I1. Só que, pela análise da malha I2, a corrente I2 é igual à corrente na fonte de 2 amperes. Então, I2 é 12 amperes. Substituindo I2 na equação anterior, a gente obtém que a corrente I1 é igual a 0,5 amperes. Então, o que acontece no nosso circuito? No resistor de 12 ohms, nós temos duas correntes, a I2 e a I1, ambas com o mesmo sentido no resistor, tá? Então, a tensão de Thevenin, porque nós não temos corrente sobre o resistor de 1 ohm, é igual à diferença de potencial entre a fonte de corrente, que, por estar em paralelo com o resistor de 12 ohms, vai
nos prover uma diferença de potencial de Thevenin exatamente igual à diferença de potencial sobre o resistor de 12 ohms. Então, só para deixar bem claro, o que nós precisamos é a diferença de potencial entre os terminais A e B. Sobre o resistor de 1 ohm, nós não temos corrente, porque o circuito está aberto. Então, não temos queda de potencial. Então, a diferença de potencial entre A e B vai ser a mesma diferença de potencial entre os terminais da fonte de corrente, que por estar em paralelo com o resistor, vai ter a mesma diferença de potencial do resistor de 12 ohms. Então, a nossa diferença tensão de Thevenin, né, vai ser a diferença de potencial entre os terminais da fonte, que também é a mesma diferença de potencial entre os terminais do resistor de 12 ohms. A diferença de potencial entre os terminais do resistor de 12 ohms é o quê? A resistência, que é 12, vezes a corrente. No caso, como I1 e I2 têm o mesmo sentido, vai ser I1 mais I2. A corrente sobre o resistor vai ser a soma algébrica dessas duas correntes. Como nós calculamos uma de 2 amperes e outra de meio ampere, a tensão de Thevenin para este caso é 30 volts. Isso quer dizer o quê? Nós podemos trocar aquele nosso circuito original por um equivalente de Thevenin, em que nós temos uma fonte de 30 volts, que é a tensão de Thevenin calculada, e um resistor de 4 ohms, que é o valor do resistor de Thevenin que nós calculamos lá inicialmente. Com isso nós vamos ter uma malha simples. Por exemplo, se for interesse nosso de calcular corrente sobre cargas que nós venhamos a variar, o cálculo da corrente vai ser a tensão, 30 volts, sobre a soma das resistências, que é a resistência de Thevenin mais a resistência da carga. Então, para cada valor de resistência de carga, nós vamos ter um valor de corrente. Com a utilização do circuito equivalente de Thevenin, fica muito mais tranquilo calcular essa corrente sobre a carga do que quando a gente tinha conectado o nosso circuito original. Bem, agora nós temos que ver como que a gente calcula, o equivalente de Thevenin quando a gente tiver fontes de tensão ou corrente dependentes no nosso circuito. Bem, o cálculo da tensão de Thevenin, não vai mudar em nada do que nós vimos anteriormente, quando a gente só tinha fontes independentes. Ou seja, mesmo quando a gente tem fontes dependentes, a tensão de Thevenin é a tensão de circuito aberto. Ou seja, desconectamos a carga do nosso circuito e avaliamos qual é a diferença de potencial entre os terminais, aos quais a gente tinha a carga conectada. O que vai acontecer de alteração é com relação à existência ou ao cálculo da resistência de entrada quando a gente tem fontes dependentes conectadas ao circuito. Nesse caso, a gente não pode desconectar as fontes dependentes. E aí, a gente pode utilizar os conceitos de superposição lá que nós vimos inicialmente no nosso curso.
Bem, o que a gente pode fazer? A gente pode, por se tratar de um circuito linear, efetuar a conexão de uma fonte conhecida entre os terminais A e B. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos conectar uma fonte conhecida entre A e B e verificar qual é a corrente através dessa fonte conhecida. A relação entre a diferença de potencial e a corrente através dessa fonte conhecida é que vai nos permitir, calcular o valor da resistência de Thevenin, ou o valor dessa resistência de entrada. Tá? Essa conexão ela também vai estar associada com a desconexão de todas as fontes independentes do nosso circuito. Ok? Então, nós vamos desconectar todas as fontes independentes, vamos colocar uma fonte conhecida entre os terminais A e B, pode ser uma fonte de tensão e pode ser uma fonte de corrente, tá? O que for mais fácil de acordo com o circuito que nós estamos analisando, e aí a gente faz o cálculo de tensão e corrente entre A e B com a fonte que nós conectamos, e essa razão é a nossa resistência de Thevenin. Vamos ver como a gente efetua esse cálculo, num circuito de exemplo. Tá? Nós temos um circuito em que nós temos uma fonte de corrente independente de 5 amperes, uma fonte de tensão governada por tensão, no caso, a tensão que está governando a diferença de potencial dessa nossa fonte dependente é a tensão nos terminais desse resistor de 4 ohms, tá? E aí o problema está nos definindo qual é a tensão que está governando a fonte, qual é a polaridade dela. Essa polaridade é importante para nós, E aí a gente vai ter que calcular qual é a diferença de potencial entre os terminais A e B para a gente obter a nossa diferença de potencial, a nossa tensão de Thevenin, que é a tensão da fonte de tensão que nós vamos ter que conectar no nosso circuito equivalente de Thevenin. Bem, temos o nosso circuito que foi redesenhado aqui, não fizemos nenhuma alteração nele. Do lado direito aqui na parte inferior, o que nós temos é que mais uma vez eu optei por fazer uma análise de malhas, Por fazer a análise de malhas eu tenho que definir correntes nas malhas. Tenho 3 malhas, porque nessa malha externa, por ela estar desconectada, A e B estão desconectados, nós não temos nenhuma corrente sobre o resistor de 2 ohms. Como nós não temos nenhuma corrente percorrendo o resistor de 2 ohms, a queda de potencial nele vai ser 0, porque a queda de potencial no resistor é resistência, que é 2 vezes corrente, que é 0. Ou seja, a diferença de potencial entre A e B, que é a tensão de Thevenin, é a diferença de potencial no resistor de 6 ohms. Ou seja, para eu descobrir qual é a tensão de Thevenin, basta eu encontrar a corrente de malha I3. Essa corrente de malha, vezes a resistência, vai me dar o valor da tensão de Thevenin que nós precisamos. O que nós temos que ver é que no nosso circuito nós temos uma malha em que nós temos que uma fonte de corrente. Nós temos uma fonte de corrente. Portanto, a gente não pode usar a lei de Kirchhoff de tensão ou análise de malhas nessa malha da corrente 1. Porém,
a gente pode obter claramente o valor da corrente nessa malha. Olha bem, a corrente 1 é a corrente que passa pela fonte de corrente de 5 amperes. Então, obrigatoriamente, a corrente 1 tem de ser 5 amperes. Muito bem. Então, com isso, nós temos uma equação para a malha 1. I1 igual a 5 amperes. Muito bem. Na malha 3, o que eu estou chamando de malha 3 é a malha da corrente I3 aqui. É uma malha em que nós não temos nenhuma fonte de corrente. Então, a gente pode usar, análise baseada na lei de Kirchhoff de tensões, análise da malha. Vou começar nesse nó, abaixo do resistor de 4 ohms, e vou percorrer o circuito por conveniência no mesmo sentido da corrente, ou seja, no sentido horário. Bem, saímos do ponto inicial, encontramos o resistor de 4 ohms. Sobre o resistor de 4 ohms, nós temos duas correntes, I1 e I3. Cada uma delas vai promover uma diferença de potencial nesse resistor de 4 ohms. Muito bem, eu estou percorrendo a malha da corrente I3 e quando eu passo pelo resistor de 4 ohms, a corrente I1 é contrária ao meu sentido de percurso. Por isso, devido à corrente I1, nós vamos ter uma elevação de potencial que vai ser mais elevação de potencial, resistência 4, vezes a corrente I1. Devido à corrente I3, como eu estou percorrendo a malha no mesmo sentido de I3, devido à corrente I3, nós vamos ter uma queda de potencial menos no resistor de 4 ohms. Então, essa queda de potencial vai ser 4 vezes I3 negativo. Continuamos a percorrer a nossa malha e chegamos no resistor de 2 ohms. Nesse resistor de 2 ohms, nós temos duas correntes, a corrente I2 e a corrente I3. Vamos ter que analisar a variação de potencial sobre esse resistor de 2 ohms devido às duas correntes. Muito bem, devido à corrente I2, como eu estou percorrendo no sentido da corrente I3, eu vou estar percorrendo o resistor de 2 ohms em sentido contrário à corrente I2. Então, devido a I2, nós vamos ter uma elevação de potencial sobre o resistor de 2 ohms, que vai ser igual à resistência, que é 2, vezes a corrente, que é I2. Só que sobre o resistor de 2 ohms, nós também temos a corrente I3. Como eu estou percorrendo o resistor de 2 ohms no mesmo sentido da corrente I3, no resistor de 2 ohms, eu vou ter uma queda de potencial menos 2 vezes, 2 é resistência, vezes a corrente I3. Tá? Com isso, vamos ter uma queda de potencial de 2 e 3 devido à resistência, à corrente I3. Continuamos percorrendo a malha e chegamos no resistor de 6 ohms. No resistor de 6 ohms, nós somente temos a corrente I3. Então, nesse resistor, nós vamos ter uma queda de potencial menos, que vai ser igual à resistência, que é 6, vezes a corrente, que é I3. Então, terminamos de percorrer a nossa malha. A soma de elevações e quedas de potencial
nessa malha da corrente 3 tem de ser zero. Manipulando essa equação, a gente, vai obter essa equação aqui de baixo, lembrando que a corrente 1, a gente sabe que é 5 amperes, conforme nós calculamos anteriormente. Olha bem, nessa equação nós temos duas incógnitas. Então isso significa que nós vamos precisar de mais uma equação para resolvermos esse nosso circuito. Mas a gente tem a outra malha, a malha da corrente 2, na qual a gente só tem a nossa corrente 2 e dois componentes, o resistor de 2 ohms e a nossa fonte de tensão dependente. Bem, vamos percorrer essa malha no mesmo sentido da corrente 2. Iniciamos o percurso e encontramos a nossa fonte de tensão. Vamos passar nessa fonte de tensão no mesmo sentido da corrente, indo do ponto de menor potencial para o ponto de maior potencial. Então, nessa fonte dependente, nós vamos ter uma elevação de potencial que vai ser igual à tensão da fonte, que no caso é 2 vezes Vx. Continuamos a percorrer a nossa malha, chegamos no resistor de 2 ohms. No resistor de 2 ohms nós temos duas correntes, I2 e I3. Nós vamos ter uma variação de potencial sobre esse resistor devido a essas duas correntes. Muito bem, vamos analisar primeiro a corrente 2. Eu percorro o resistor de 2 ohms no mesmo sentido da corrente 2. Vou ter uma queda de potencial nesse resistor de 2 ohms. Essa queda de potencial vai ser o valor de sua resistência, 2, vezes a corrente, que é I2. Só que sobre o resistor de 2 ohms, eu estou percorrendo ele em sentido contrário à corrente I3, que também passa por ele. Então, devido à corrente I3, vou ter uma elevação de potencial nesse resistor, que vai ser igual à resistência do resistor, que é 2, vezes a corrente, que é I3. A soma de elevações e quedas de potencial nessa malha vai ter que ser igual a zero. Muito bem, só que a tensão na nossa fonte de tensão, ela é governada pela diferença de potencial no resistor de 4 ohms. Bem, que foi chamado nesse caso por quem propôs esse circuito de Vx, com a polaridade definida aqui no caso. Menos no terminal mais de baixo do resistor de 4 ohms, mais no terminal superior do resistor de 4 ohms. Essa polaridade, ela foi definida e ela é importante eu seguir. Muito bem, o que é a diferença de potencial Vx? É a diferença de potencial sobre o resistor de 4 ohms. Muito bem, a diferença de potencial no resistor de 4 ohms é o quê? O valor da resistência vezes o valor da corrente. Muito bem, então o Vx, que é a diferença de potencial sobre o resistor de 4 ohms, vai ser o quê? A resistência, que é 4, vezes a corrente. A corrente aqui no caso vai ser o quê? A soma algébrica das correntes I1 e I3. Muito bem, só que as duas correntes percorrem o resistor em sentidos contrários. A nossa corrente I1, ela vai percorrer o resistor de mais para menos. Esta é o sentido de corrente positivo de uma corrente através de um resistor.
Então, I1 para nós vai ser positivo. Por isso, I1 na equação está positivo. O I3 percorre o nosso resistor no sentido contrário à polaridade que foi definida no problema, de menos para mais. Isso significa, né, que essa corrente ela está, né, percorrendo o resistor no sentido de uma corrente negativa. Tá? Então, a corrente I3, por estar indo de menos para mais no resistor, ela vai ser negativa. Então, a corrente através do resistor vai ser I1 menos I3. Com isso, nós obtemos uma equação para Vx que pode ser substituída na equação anterior. Então, nós temos, né, efetuando a substituição do Vx na equação e efetuando uma manipulação aqui dessa equação, uma outra equação que relaciona I2 e I3. Lembrando que anteriormente a gente já tinha encontrado uma equação ao analisar a malha 3, relacionando I2 e I3. Com essa segunda equação, passamos a ter duas equações e duas incógnitas, ou seja, podemos resolver o nosso circuito. Então aqui nós temos as duas equações que nós obtivemos. A forma mais tranquila aqui para resolver essa equação é somar as duas, que aí a gente cancela o termo com I2. Com isso nós vamos ter menos 18,3, né? Mais 60, né? Nós estamos somando as duas equações, mais 0 igual a 0. Tá? Somamos essa equação com essa. Menos 12 menos 6 menos 18, mais 20 mais 40 mais 60, mais 2 e 2 menos 2 e 2, um vai cancelar o outro, 0 mais 0, 0. Com isso a gente consegue obter o valor da corrente 3, que é a corrente que a gente precisa para calcular a diferença de potencial no resistor de 6 ohms. Olha bem, eu não precisaria ter calculado o I2, mas uma vez calculado o I3, a gente pode substituir o I3 na primeira ou na segunda equação e nós vamos obter que o valor da corrente I2 é de 10 amperes. Com isso, a diferença entre os terminais A e B abertos, que é a diferença de potencial de Thevenin, a tensão Thevenin, é a queda de potencial no resistor de 6 ohms, que vai ser o quê? 6 vezes I3. Como o I3 nós calculamos que é 10 sobre 3 amperes, aqui na etapa anterior, né, nós manipulando essa equação, nós vamos encontrar que o valor da tensão de Thevenin para esse caso é de 20 volts. Muito bem, já temos a tensão de Thevenin. Temos agora que calcular a resistência de Thevenin para esse caso. Muito bem, a gente já falou, nós vamos ter que realizar dois procedimentos para fazer esse cálculo. Primeiro procedimento, desconectar todas as fontes independentes. No nosso caso, a única fonte independente é a fonte de corrente. Para desconectar a fonte de corrente, entre os terminais aos quais ela estava, nós desconectamos, aos quais ela estava conectada, nós vamos deixar aberto. Então, no lugar da fonte de corrente, nós vamos ter terminal aberto entre os dois terminais. Mantemos a fonte de tensão dependente, porque não podemos desconectar ela, e aí, né, a gente pode usar, né, os conceitos lá do princípio de superposição, visto em outra aula, né, e aí a gente pode conectar uma fonte de tensão ou corrente conhecido
no nosso circuito. No caso, eu optei por conectar uma fonte de tensão, tá? V0 igual a 1 volt contínuo. Olha bem, o valor da tensão dessa fonte que eu estou inserindo pode ser qualquer um. Coloquei 1 volt para ser um valor, né, que me facilite aí meus cálculos, né, que porventura eu venha a ter que fazer no futuro. O importante é o seguinte: na hora que nós conectamos a nossa fonte, né, aqui a nossa fonte arbitrária, a polaridade da fonte nos define qual é o sentido da corrente entre os terminais A e B, tá? Então esse sentido de corrente, ele passa a ser uma lei para nós nesse nosso circuito. Muito bem, vamos ter que fazer análise de malhas no nosso circuito. Podia fazer análise de nós, mas nesse caso eu optei por fazer análise de malha. Temos 3 malhas, a malha 1, 2 e 3, nenhuma fonte, né, de corrente, então nós vamos ter 3 correntes de malha, vamos ter que levantar 3 equações, né, e aí a gente vai, né, conseguir obter, né, o valor dessa corrente zero. A razão entre o V0, 1 volt, e o I0 vai nos fornecer o valor da resistência de Thevenin que a gente precisa. Muito bem. Análise da malha 1. A malha 1 nós só temos a fonte de tensão dependente e um resistor de 2 ohms. Vou percorrer essa malha no mesmo sentido da corrente 4 que eu arbitrei. Muito bem, parti do nó mais abaixo à esquerda da malha, comecei a percorrer a malha, vou passar pela fonte de tensão do ponto de menor potencial para um ponto de maior potencial. Então vou ter uma elevação de potencial igual à diferença de potencial da fonte, mais 2Vx. Vou percorrer a minha malha e aí eu vou chegar no resistor de 2 ohms. Tenho 2 correntes passando por esse resistor. Estou percorrendo o resistor no mesmo sentido de I4. Por isso, devido a I4, vou ter uma queda de potencial igual à resistência vezes a corrente 4. Devido à corrente 5, como eu estou percorrendo a malha 1 em sentido contrário a I5, no resistor de 2 ohms, vou ter uma elevação de potencial igual à resistência, que é 2, vezes o valor da resistência I5. A soma de elevações e quedas de potencial na malha 1 tem de ser 0. Muito bem. Então, nós temos aqui 3 coisas que nós não conhecemos. Nós não conhecemos Vx, nós não conhecemos I4, nós não conhecemos I5. Mas o Vx é o quê? É a corrente que percorre o nosso resistor de 4 ohms. Né? Desculpa. O Vx é a diferença de potencial com a polaridade definida, né, no nosso problema, né, menos embaixo desse resistor, mais em cima. E essa diferença de potencial no resistor de 4 ohms é o quê? É a resistência vezes a corrente. A resistência é 4, então o Vx vai ser 4 vezes a corrente. Só que a corrente 5 que nós arbitramos, ela passa nesse resistor de menos para mais. Então ela vai ser uma corrente negativa, tá? Por isso que Vx
vai ser menos 4/5. E aí a gente pode substituir o Vx na primeira equação anterior aqui, ó. E aí a gente vai ter uma equação que relaciona I4 e I5. Lembrando que no nosso problema a gente precisa encontrar o valor de zero, que é a corrente através da fonte de tensão de 1 volt no caso. Então, a nossa primeira equação é I4 igual a menos 3/5. Para a malha 2, nós temos a nossa corrente 5 arbitrada. Eu vou percorrer a malha no mesmo sentido de 5. Muito bem. Vou passar pelo resistor de 4 ohms no mesmo sentido da corrente. Então, devido a I5, vou ter uma queda de potencial no resistor de 4 ohms, né? Menos 4/5. Queda de potencial no resistor de 4 ohms devido à corrente I5. Vamos passar no resistor de 2 ohms. Nele nós temos duas correntes, I4 e I5. Como eu estou percorrendo a malha 2 no mesmo sentido de I5, devido a I5, vou ter uma queda de potencial no resistor de 2 ohms, né, igual a 2 vezes I5. Como eu estou percorrendo a malha 2 em sentido contrário à corrente I4, devido a I4 nós vamos ter uma elevação de potencial que vai ser igual a resistência 2 vezes a corrente I4. Vou continuar percorrendo a malha, vou passar pelo resistor de 6 ohms. No resistor de 6 ohms, né, vou ter duas correntes, I5 e I6. A minha corrente I5 está no mesmo sentido que eu estou percorrendo a malha 2. Por isso, devido a I5, no resistor de 6 ohms, vou ter uma queda de potencial igual à resistência, que é 6, vezes a corrente I5. No resistor de 6 ohms, tem uma outra corrente, que é I6. Estou percorrendo a malha 2 em sentido contrário à corrente I6. Por isso, devido a I6, vamos ter uma elevação de potencial que é igual à resistência, que é 6, vezes I6. A soma e elevação de potenciais, de elevações e quedas de potenciais na malha 2 vai ter que ser igual a zero. Com isso, tiramos uma segunda equação, em que temos I4, I5 e I6. Muito bem. Anteriormente à nossa primeira equação relacionava I4 e I5, temos uma segunda equação que relaciona I4, I5 e I6. Continuamos tendo 3 incógnitas e 2 equações. Vamos precisar de mais uma equação. Por isso, vamos ter que fazer análise na malha 3. Para a malha 3, arbitrei uma corrente de malha que eu chamei de 6. Vou percorrer essa malha no mesmo sentido de 6. Vou partir do nó mais à esquerda e abaixo. Comecei a percorrer a malha, cheguei no resistor de 6 ohms. No resistor de 6 ohms eu tenho duas correntes. Estou percorrendo a malha, passo por I6 no mesmo sentido de I6. Passo no resistor de 6 ohms no mesmo sentido de I6. Por isso, devido a I6, vou ter uma queda de potencial no resistor de 6 ohms, que vai ser sua resistência vezes a corrente. Só que sobre o resistor de 6 ohms, eu também tenho a corrente 5. Estou percorrendo a malha, né, no sentido, né, da corrente 6, no sentido anti-horário,
mas na hora que eu passo no resistor, o meu sentido de deslocamento é contrário a I5. Então, devido a I5, vou ter uma elevação de potencial no resistor de 6 ohms, que vai ser a resistência, que é 6, vezes a corrente 5. Muito bem. Continuo percorrendo a malha, chegamos no resistor de 2 ohms. Sobre o resistor de 2 ohms, somente temos a corrente I6. Devido a I6, como estamos percorrendo a malha no mesmo sentido da corrente, vamos ter uma queda de potencial que vai ser igual ao valor da resistência 2 vezes o valor da corrente, que é I6. Continuamos percorrendo a malha, chegamos na nossa fonte de alimentação, que nós inserimos nesse circuito, para fazer o levantamento da resistência de Thevenin. Estou percorrendo a malha no mesmo sentido da corrente 6, e aí estou passando pela fonte do maior potencial para o menor potencial, ou seja, vamos estar tendo uma queda de potencial nessa fonte, cujo valor de queda vai ser o mesmo valor, da tensão da fonte, que é 1 volt, menos, por causa da queda, 1 volt por causa da tensão dessa fonte que nós inserimos. A soma de elevações e quedas de potencial vai ser igual a 0. Manipulando essa equação, nós temos aí uma terceira equação que a gente vai poder utilizar para obter o valor, das correntes nas malhas. Lembrando que a única corrente que interessa para a gente é a corrente que passa pela fonte que nós inserimos entre os terminais A e B do nosso circuito inicial. Muito bem, nós levantamos 3 equações. O que foi feito é substituir aonde nós temos I4 na segunda equação, nós vamos substituir por menos 3,5. Aonde nós temos I6 na segunda equação, nós vamos substituir por 3/4 de 5 menos 1/8. Ou seja, nós estamos substituindo 2 das equações que encontramos dentro da terceira equação que nós obtivemos. Manipulando essa equação, a gente obtém o valor da corrente I5 igual a menos 1 sobre 18 amperes. A gente tem que lembrar que a gente obter uma corrente negativa quer dizer que o sentido que eu defini inicialmente nessa malha 2 para a corrente, ele está errado. Na verdade, a corrente é no sentido anti-horário nessa malha. Muito bem, com o valor de 5 que nós obtivemos, podemos substituir na equação 1 para obter o valor da corrente 4 na malha 1 e podemos substituir o valor na equação 3 para encontrar o valor da nossa corrente 6, que é a corrente que nos interessa para obter a tensão de Thevenin. Muito bem. Ao substituirmos na equação anterior, nós obtivemos o valor da corrente 6. Muito bem, nós temos o valor de 6, nós temos o valor da tensão sobre essa fonte, porque nós arbitramos inicialmente, foi a fonte que nós conectamos. A resistência de Thevenin vai ser o quê? O valor da tensão da fonte que nós introduzimos, dividido pela corrente que passa por essa fonte, que nós acabamos de calcular, que é a corrente I6. O V0, a tensão da fonte que nós introduzimos, é 1 volt, o I6 é menos 1 sobre 6 amperes. Bem, por que menos I6?
O I0, que é o sentido real da corrente, né, que vai de negativo para positivo na fonte, é oposto ao I6 que eu arbitrei para esse circuito. Então, o I0 na fonte é de baixo para cima, o I6 é de cima para baixo. Por isso que o nosso I0 é menos I6. O nosso I6 é menos 1/6 amperes. Com isso, a gente obtém a resistência de Thevenin de 6 ohms. Bem, só para lembrar o que nós fizemos. Para achar a fonte, né, a tensão de Thevenin, né, nós desconectamos a carga e calculamos a tensão entre os terminais AB. Achamos 20 volts. Para a gente calcular a resistência de entrada, nós introduzimos uma fonte conhecida de tensão ou corrente, nesse caso a opção foi para uma fonte de tensão, entre os terminais AB. Essa fonte tem um valor conhecido, no caso eu admiti 1 volt, meramente para simplificar cálculos. Uma vez que eu defini a polaridade da fonte, eu estou definindo qual é a minha corrente. Aí o que eu preciso obter nesse circuito? Após a introdução dessa fonte, qual é a corrente sobre a fonte? A resistência de Thevenin vai ser a tensão da fonte que eu introduzi, dividido pela corrente que eu calculei que passa por essa fonte. Né? Nesse caso, nós fizemos o cálculo, achamos o valor da corrente, substituímos nas equações e com isso a gente consegue obter a resistência de Thevenin, que é a tensão da fonte que eu inseri sobre corrente que passa por essa fonte, segundo a orientação que foi definida inicialmente. No nosso caso, a corrente que passa pela fonte I0 é menos a corrente I6 que nós calculamos. E com isso, a gente obtém a resistência de Thevenin de 6 ohms. Então, o nosso circuito inicial pode ser substituído por um equivalente de Thevenin, em que a fonte de tensão é 20 volts e a resistência em série com a fonte é 6 ohms. Com isso, nós encerramos mais essa aula. Qualquer observação, ponderação, crítica é bem-vinda no intuito da gente melhorar essa aula. Obrigado.